Neste vídeo eu vou te explicar como preencher a autodeclaração eletrônica para o benefício da aposentadoria rural de segurado que tem período de empregado rural e tem períodos de segurado especial. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e a partir de agora eu vou explicar qual o passo a passo para você preencher lá na plataforma do meu INSS a autodeclaração do segurado especial para o benefício da aposentadoria rural. Desde já eu te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. Este é o melhor canal de direito previdenciário aqui da internet. Se ficou alguma dúvida, coloque a sua dúvida aqui abaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que vai precisar pedir um benefício rural ou que está precisando de preencher a declaração do segurado especial. Lembrar que o processo de aposentadoria rural, gente, ele é um processo complexo. Ele precisa de experiência, ele precisa de determinadas características para que o INSS tenha mais chances de conceder esse benefício de aposentadoria rural. Preencher a autodeclaração do segurado especial, para preencher uma autodeclaração dessa, a gente tem que analisar todo o processo. Eu, por exemplo, eu não trabalho só com preenchimento da autodeclaração. Eu faço o preenchimento da autodeclaração, porém, para preencher a autodeclaração, a gente tem que analisar todos os documentos do segurado. Não tem como você preencher uma autodeclaração sem você analisar todo o processo de aposentadoria rural que o segurado vai apresentar junto ao INSS. Porque você tem que estudar o CNIS do segurado, você tem que estudar o CNIS dos componentes do grupo familiar. Você tem que verificar direitinho quais são os componentes que vão fazer parte do grupo familiar. Você tem que verificar se existem vínculos em aberto. Você tem que verificar se há provas rurais naquele período que você vai autodeclarar. Então, você tem que fazer todo o processo rural para preencher a autodeclaração de segurado especial. Não é um procedimento simples. Já explicando para vocês porque eu recebo muitos pedidos para eu só preencher a declaração do segurado especial. E realmente eu preencho, mas eu faço o preenchimento com responsabilidade, analisando todo o procedimento de aposentadoria rural do segurado, porque não adianta você preencher por preencher a autodeclaração rural. Você tem que fazer o processo corretamente, porque a autodeclaração é a alma do processo administrativo rural. É através da autodeclaração que você está explicando para o INSS toda a sua história rural para que o INSS analise e conceda ou não o benefício. Não é fácil preencher uma autodeclaração, definir o período rural correto, conforme a história do segurado e conforme o CNIS, conforme as provas que o segurado vai apresentar junto ao INSS. Precisa de ajuda previdenciária? Saiba que a primeira vez que você vai preencher a declaração é a vez mais importante, porque a partir dali você provavelmente não vai poder mudar mais o processo de benefício rural e você pode estar estragando a vida do segurado para o resto da vida. Você pode estar causando um indeferimento de aposentadoria rural para o resto da vida daquele segurado e ele pode até nem mais conseguir o benefício por causa de um preenchimento incorreto de uma autodeclaração. Porque se você vai preencher uma autodeclaração, você está contando a vida do segurado. E aí, se o INSS negar em outro pedido de aposentadoria, você não pode mudar a vida do segurado, porque a vida dele é aquela. Então, como é que você vai contar uma história diferente em outro pedido de aposentadoria rural? Então, tudo que o INSS faz é com coerência. Ele analisa tudo para que realmente conceda um benefício com responsabilidade. Então, a partir de agora, a gente vai acompanhar o preenchimento da autodeclaração eletrônica para o benefício da aposentadoria rural. Bem, pessoal, aqui a gente vai dar entrada no preenchimento, a gente vai preencher uma autodeclaração do pedido de aposentadoria rural
com períodos de empregado rural, segurado especial, inclusive essa segurada aqui tinha também períodos de recebimento de auxílio doença. Então vamos lá. A gente vai, primeiramente, como a gente já protocolou, a gente vai em consultar pedidos. A gente vai nessa aba aqui, consultar pedidos. Quando a gente for em consultar pedidos, a gente vai ver aqui o pedido da aposentadoria dessa pessoa. Esse preenchimento dessa autodeclaração, ele serve tanto para quem protocolou a aposentadoria rural pelo meu INSS, quanto para quem protocolou pelo 135, que é o mesmo procedimento. Tá aqui a análise do pedido da aposentadoria rural, o editor encobre aqui o protocolo, encobre nesse daqui também o protocolo. Inclusive, essa aposentadoria rural aqui já foi negada. Aí a gente vai preencher a autodeclaração. Vamos clicar nessa opção, preencher a autodeclaração. Às vezes o sistema está com erro, gente, e aí tem que ter paciência. Aqui a gente vai começar a preencher os dados da autodeclaração, certo? Aqui ele vai perguntando as informações e a gente vai respondendo. As informações prestadas são consideradas válidas para análise do seu direito. A gente lembrar, gente, que esse requerimento aqui, essas informações aqui dessas autodeclaração, são as informações mais importantes para você conseguir o seu benefício. Não peça de qualquer forma se você não sabe analisar seu CNIS, porque aqui você vai ter que apresentar o seu período de atividade rural. Então, se esse benefício aqui for negado, num próximo requerimento você não pode modificar o seu período, porque vai dar divergência de informações. Então, a primeira vez é a vez mais importante, é a vez que tem mais chance desse benefício ser concedido pelo INSS. Se esse pedido for negado, vai ser mais difícil você conseguir seu benefício. Infelizmente é assim. Eu já trabalhei 9 anos dentro do INSS, já estou há 2 anos trabalhando fora do INSS fazendo esses requerimentos. A gente orienta o segurado da forma mais viável, da forma que ele tem mais chance de conseguir o benefício dele. Então a gente vai preencher aqui. Atividade rural a ser comprovada. É ou foi exercício em qual categoria? Neste caso aqui, a gente vai colocar que é produtor rural, pescador artesanal ou seringueiro extrativista vegetal, porque a gente está colocando o vínculo. Neste caso aqui, a gente vai preencher para um segurado especial e para um empregado rural. Então, a gente vai marcar essa opção e essa opção. O sistema deixa marcar mais de uma opção, certo? O que eu acho mais viável é fazer dessa forma. A gente vai fazer dessa forma. Aí aqui a gente vai ter que colocar declaro que estou ciente dessas informações. Tem que marcar esse íconezinho aqui e eu vou clicar em avançar. Cliquei em avançar, ele começa a dar as opções. Aqui a gente vai colocar, aqui ele já automaticamente já identificou. Esse segurado aqui tem vínculo de produtor rural e de empregado rural. Então tá tudo certo. Agora a gente vai começar a preencher as informações. Aqui o sistema ele já puxa essas informações, certo? Pronto, aqui não tem um apelido, essa segurada não tem apelido, editor encobre aqui o nome dela e o CPF dela. Aqui a gente vai adicionar o endereço, o estado, a cidade, o RG, local e a data de expedição, preenchimento da matrícula SEI não tem, preenchimento da categoria para pescador artesanal ela não tem, vamos clicar em avançar. Aqui eu não coloquei o local de nascimento, vamos colocar o local de nascimento. Pronto, clicar em avançar. É necessário preencher uma autodeclaração para cada tipo de atividade rural. Agora a gente vai preencher a de produtor rural, que ela é produtora rural. Segurada aqui é uma mulher. Condição em relação ao imóvel. O que ela é em relação ao imóvel? Ela é comodatária. Período, aqui a gente vai definir o período para essa segurada. Para definir o período, gente, é a parte mais importante. Às vezes tem 2 períodos, às vezes só tem um período. Essa segurada aqui, o CNIS dela é super complexo, porque tem vínculo de empregado rural, vínculo de segurado especial e ainda tem recebimento de auxílio-doença. Então tem que preencher corretamente para o INSS conceder esse benefício e também para dar carência suficiente para essa segurada não ter o benefício dela negado. Não basta preencher de qualquer forma. Se você preencher de qualquer forma, o seu benefício vai ser negado. Então a gente vai colocar aqui os períodos que a gente determinou para essa segurada. Aí vamos clicar em avançar. Aí a atividade é realizada individualmente e o regime de economia familiar. No caso dela é regime de economia familiar. Clique em avançar. Aqui ele vai dar essa outra pergunta. Grupo familiar.
Se exerceu ou exerce atividade em regime de economia familiar, informe os componentes do grupo familiar. Aqui a gente vai informar os componentes do grupo familiar. Coloca o CPF, o nome do segurado, do componente, a data de nascimento e o parentesco. No caso, ele é cônjuge. E estado civil, vai ser casado. Aí clica em confirmar. Ele vai bem aqui para baixo. Tá ok. Agora a gente vai clicar em avançar. A gente vai clicar aqui em avançar. Clicou em avançar. Aí a gente vai ver se existe outro componente do grupo familiar. Nesse caso aqui, ele vai ser titular. Eu esqueci de colocar se ele era titular ou componente. No caso dessa segurada, ela é componente. Aí vamos clicar em avançar. Agora a gente vai preencher os dados das propriedades rurais. Se tiver trabalhado em mais de uma atividade, de uma propriedade rural, vai ter que informar mais de uma propriedade rural. Aqui é o momento que a gente vai informar as terras que o segurado trabalhou. Aqui a gente vai colocar o ITR, ele não tem TR, a gente vai colocar o nome da propriedade. Vai colocar o estado que trabalhou, nesse caso aqui essa segurada, ela trabalhou primeiro no Paraná e depois ela veio para São Paulo. Então a gente vai identificar igual a história do segurado, gente. Aqui a gente está contando a história do segurado. A área que ela trabalha, a área do terreno e a área explorada. O CPF do proprietário, o nome da propriedade e o período que ela trabalhou nessas terras aqui, nesse local aqui. Pronto, vamos clicar em avançar. Agora a gente vai, informe o que foi explorado na atividade rural. Agora aqui a gente vai colocar o que ela trabalha fazendo. Eu coloco plantava milho, no caso ela não plantava milho, plantação de mandioca, feijão, milho e algodão. Finalidade, no caso dela é para subsistência. Clique em confirmar. Pronto, tudo ok. Prestadores de serviço, possui empregados ou prestadores de serviço? Não, no caso dela não possui. Clique em avançar. Outras atividades, exerce ou exerceu outra atividade ou recebeu outra renda que a gente tem que preencher conforme a história do segurado. No caso aqui não. Recebe ou recebeu outra atividade ou renda de atividades turísticas, artísticas ou artesanal? Não. No caso dela, também ela não foi vereadora. Então coloca não. Cooperativas, participa ou não? Não participa. Aí vamos clicar em avançar. Pronto. Aqui a gente preencheu esse primeiro período aqui, ó, de 81 a 96, certo? O que é que a gente vai fazer? Essa segurada tem mais períodos. Eu vou aqui em informar outros períodos, ó. Deseja enviar para análise a autodeclaração? Não, eu coloco aqui informar para análise. Se eu quisesse, se fosse só um período, eu ia enviar a autodeclaração, mas essa segurada ela não tem só esse período de segurado especial, ela tem outros períodos, eu vou informar outro período. Vamos lá começar tudo novamente. Esse segundo período, a gente vai informar esse segundo período, como é que a atividade foi exercida. Produtor rural. A gente vai colocar aí o segundo período, qual vai ser a data. O segundo período, gente, ele é bem pequenininho, mas está correto, foi analisado corretamente. Vamos clicar em avançar. Aqui ele deu um erro, porque a situação familiar é obrigatória, que é essa parte aqui. Eu tenho que colocar se ela foi individual ou regime de economia familiar. No caso dela, ela foi regime de economia familiar. Condição em relação ao imóvel, nessa parte aqui, ela vai ser proprietária. Porque ela, naquela outro período, ela trabalhava lá no Paraná e nesse período aqui ela já tinha se mudado para São Paulo e ela já tinha as terras dela. Aí vamos clicar em avançar. Aqui a gente vai preencher tudo novamente. Condição em relação ao grupo familiar, ela é componente. Vamos colocar o CPF das pessoas do grupo familiar e preencher essas informações. Coloca o CPF, o nome, a data de nascimento, o parentesco, o que é da segurada, clique em confirmar. Tá aqui, aí vamos clicar em avançar. Aqui a gente vai colocar as terras que ela trabalhou. Aquelas outras terras lá, aquele outro período, ela trabalhava no Paraná. Aqui ela já tinha se mudado para São Paulo. Aí eu vou preencher aqui as informações. Aqui a gente tem que conhecer a história do segurado. Sempre a gente tem que conhecer. Então eu vou colocar nome da propriedade, cidade, estado, área explorada, tamanho das terras, proprietário das terras e o período. Eu vou clicar aqui embaixo em confirmar. Pronto. Eu vou clicar aqui em avançar, que eu vou dizer o que é que ela planta nesse período aqui. No caso dela, é plantação. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho para explicar para vocês devagarzinho. Pronto. Vou dizer que o que é que ela planta nesse período aqui, no caso é plantação de mandioca para subsistência e clique em confirmar. Pronto. Aí eu vou
informar se ela tem prestadores de serviço. Peraí, coloquei aqui errado, vou cadastrar de novo a atividade dela. Plantação de mandioca, venda e subsistência, que eu tinha colocado só subsistência. IPI, não tem recolhimento de IPI. Prestador de serviço, não tem. Clique em avançar. Outras atividades, recebeu outra renda? Não. Recebe ou recebeu outra renda de outras atividades? Não. Cooperativa, ela não participa de cooperativa também. Clique em avançar. Pronto, agora aqui eu já preenchi os períodos e agora sim eu vou enviar a autodeclaração. Além desses períodos, essa segurada aqui também tem vínculo de empregada rural, certo? Aqui eu só estou preenchendo a parte de segurado especial. Então, o processo rural, ele é muito complexo. Se você não sabe pedir, peça ajuda profissional. Nossos contatos estarão aqui abaixo na descrição desse vídeo. A gente atende todo o Brasil. Agora a gente vai aqui em enviar a declaração. O sistema vai perguntar, ao enviar a declaração, não será possível incluir outros períodos ou alterar os dados já preenchidos. Confirma o envio, confirmar. Preenchimento de todas as declarações foi concluído com sucesso. Aí a gente vai voltar lá na casinha do meu INSS, volta aqui ó, a aposentadoria rural, e aqui já aparece a opção consultar a autodeclaração, que é porque eu já preenchi a autodeclaração dessa segurada. Bem, acompanhamos o preenchimento da autodeclaração. Você é segurado do INSS, não sabe preencher, tem medo do INSS indeferir, não sabe realmente se está montando o processo corretamente. É interessante buscar ajuda profissional, busca ajuda especializada aí na sua região ou até mesmo aqui na internet. Nossos contatos estarão aqui abaixo na descrição desse vídeo e a gente faz benefícios de segurados de todo o Brasil. Te desejo muito boa sorte, que você consiga a sua aposentadoria rural, a aposentadoria da pessoa que você está solicitando. Me segue lá no @simplificainss. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.